A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade.
e o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua.
Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam novamente muito bem-vindos a mais um evento da APAP, mais uma palestra online que nós estamos fazendo neste ano de 2021, né? Hoje o nosso assunto, que nós vamos falar aqui, deixa eu projetar aqui. Hoje falaremos sobre medição, fiscalização e controle de obras públicas, com o nosso engenheiro, nosso mestre aqui, Eduardo, né, que vai aqui falar para a gente sobre um assunto que ele conhece bastante. Mas, antes de eu chamar o nosso palestrante aqui, se vocês já nos acompanham, eu vou dar alguns breves avisos aqui, além das novas boas-vindas aqui, para você melhor aproveitar a experiência conosco aqui nessa palestra. Então, vamos lá. Bom, pessoal, novamente as boas-vindas e as boas-vindas, inclusive, em nome do nosso presidente, o engenheiro Emanuel Rios, que está, inclusive, no nosso chat aqui. Muito boa noite, presidente. Muito obrigado aí por mais essa oportunidade de palestra para todos nós aqui, transferindo conhecimento. Muito bom. Né? Alguns avisos, pessoal. Essa palestra vai ter aproximadamente 1h30 de duração, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do interesse do pessoal, da quantidade de perguntas que nós vamos ter. E se você já nos conhece, sempre envie as suas questões que você tenha para mandar pelo chat do YouTube, tá? Logo mais eu vou estar no chat do YouTube também moderando, vou estar lá como difusão treinamentos, e vou pegar essas questões e vou anotar para passar para o nosso palestrante responder ao final, ok? Então pode colocar lá que com certeza a sua questão vai ser respondida. Agora, se você está com alguma outra dúvida técnica, aconselho você dar uma olhadinha primeiro na nossa descrição, tá? Na descrição do YouTube. A maioria das respostas estão ali, sobre certificados, sobre slides da palestra, sobre participação, listas e tudo mais. Mas também não tem problema, se você quiser perguntar, pode perguntar no chat que a gente responde também, ok? Então, show de bola. Vamos chamar o nosso palestrante aqui, então, para o que interessa, né? Vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa mesmo, pessoal? Então, vamos lá. Vou trazer ele aqui. Grande Eduardo. Deixa eu tirar a minha projeção aqui. Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite, Kleber. Tudo tranquilo. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado novamente, nosso engenheiro Eduardo Teixeira aqui, nos presenteando novamente com grande conhecimento, né? Na área de medição, fiscalização e controle de obras públicas hoje, hein? Hoje são obras públicas. Assunto aqui um pouco mais, às vezes pode ser um pouco mais tenso, às vezes, dependendo do público aqui, né? Hoje é mais tenso, né? É só você olhar o cenário nacional aí nos últimos 5 anos, o que tem ocorrido com relação às obras públicas, principalmente o papel do engenheiro nessas obras públicas aí, engenheiros e arquitetos, que são os fiscais de obras, né? Os tão corajosos fiscais de obras. Perfeitamente, estão corajosos. É isso aí, Eduardo. Então, vou deixar você com o nosso público aqui, já tem bastante gente aguardando a nossa palestra. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode nos chamar. Se não, nos encontramos mais ao final com as perguntas. Tudo bem, vamos lá. Legal. Então tá bom, nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Boa noite, meus amigos. É sempre uma satisfação e um privilégio poder estar com vocês, trocando essas informações para associações dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia de Pindamonhangaba. Eu sou o engenheiro Eduardo Teixeira e falo com vocês de Fortaleza, capital do estado do Ceará, terra do sol. E aqui, nesta época do ano, está um sol para cada um mesmo. Hoje está fazendo sol para cada um aqui. Né? Bom, nós vamos falar de um tema que ele é sempre atual e sempre nos traz uma grande preocupação, porque ele nos demanda uma grande responsabilidade, que são as obras públicas, os investimentos públicos. E aí, quando a gente fala dessas obras, estão inclusas também os serviços de engenharia. Não é só o investimento, tem o custeio, tem a manutenção, tem as reformas,
o serviço de engenharia, a contratação de serviços de engenharia, a consultoria, a elaboração de projetos, a assistência técnica que você vai prestar para o órgão de engenharia, a assistência técnica que você vai prestar nos contratos públicos de engenharia e arquitetura. Enfim, se você olhar para o lado, você vai ver que o mundo é feito pela engenharia e pela arquitetura. Se você olhar para o lado, você tem uma peça de concreto, você está trabalhando na frente do computador, você vai a uma escola, você vai a um hospital, às vezes, infelizmente, você tem que ir a uma delegacia prestar uma queixa, ou às vezes para validar um documento. Enfim, você depende dessas estruturas públicas para exercer a sua cidadania. E adivinha quem é que projeta, quem é que executa, quem é que mantém, quem é que presta conta de tudo isso, dessas estruturas? Quem é que faz acontecer essas estruturas? Somos nós, engenheiros e arquitetos. Pois se não se deram conta disso, pois fiquem cientes que aquilo que se constrói debaixo do sol são as obras dos engenheiros e arquitetos. E quando é obra pública, a coisa fica mais severa, porque o investimento é público. Então ele tem que ser dado as contas aos donos, e os donos somos nós. Então há de se prestar contas com a sociedade. E há de se trabalhar de acordo com as regras impostas pela legislação. No serviço privado, a gente pode até fazer essa analogia muito simples de você entender. No setor privado se diz que aquilo que não é proibido é permitido. O que não é proibido é permitido. Se não está dizendo que não pode, é permitido. No serviço público, não. Você só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. A lei lhe diz o que você pode e também lhe diz o que você não pode fazer. Há pouco espaço para o limbo. Há pouco espaço para o limbo. E quando há espaço para esse limbo, a lei delega a arbitrariedade da decisão ao técnico, a sua fundamentação justificada tecnicamente. Acontece que quem analisa essas justificativas muitas vezes não são técnicos, são juristas. Muitas vezes eles não concordam com você. E aí se geram processos administrativos, são as diligências administrativas que você vai ter que responder. Você responde, se justifica, até aí tudo bem. Já lhe causa um importunamento, porque você vai demandar horas respondendo e justificando os seus atos. Mas vamos lá, faz parte do jogo. Afinal de contas, você está lidando com o que é dos outros, com o que é público. Então, você está ali para responder, para prestar conta dos seus atos mesmo. Mas e quando a resposta não satisfaz? Quando a resposta não satisfaz e quando ele entende que você agiu à revelia ou contra a legislação vigente, você pode ser imputado de uma falha administrativa ou até mesmo de um crime. Aí você pode ser processado. Você pode ter desde um processo administrativo, onde você pode pagar uma multa, ter uma penalidade, pode ser uma advertência, ou você pode responder um processo civil, onde você vai responder pecuniariamente, ou você pode ter até um processo criminal, onde você pode ter cerceamento de liberdade. São os casos de improbidade administrativa, malversação de recursos públicos. Aí ele vai embola tudo. Se está você, seu chefe e outra pessoa, são mais de 2 pessoas, ele coloca lá como formação de quadrilha. Enfim, não falta o rol de acusações para o fiscal ser responsabilizado. E hoje, cada vez mais, os poderes da fiscalização estão
aumentados. O fiscal de obras hoje, ele cada vez mais, ele tem mais independência, ele tem mais poder de caneta, ele tem mais poder de decisão, ele está cada vez menos na mão daquele que o indicou, está cada vez menos na mão daquele que é seu padrinho, mas em compensação a responsabilidade está cada vez mais em cima dele. Então, quando vem o processo, quando vem a justificativa, vai ser para cima dele. E o pior, quando nós somos funcionários de carreira, tudo bem, você está lá dentro, mas quando você é chamado a assumir um cargo por indicação, quando você está por temporada administrativa, você passa 2, 3 anos num cargo, numa função de fiscal de obras, você sai, chega um processo para você, 2 anos depois que você saiu, você não tem mais acesso a informação nenhuma, para você montar sua defesa vai ser um Deus nos acuda, porque você não tem acesso à informação, nem tampouco você já sabe o que o órgão que está lá, o que a pessoa que está lá já respondeu preliminarmente à sua revelia. Então, esses são os fatos da realidade, nua e crua, do que acontece no serviço público, tocante à fiscalização de obras. Se não, como se proteger disso? Como tentar agir com a máxima lisura possível? Seguindo alguns passos. Seguindo alguns passos que são de clara evidência e obviedade, mas eu tenho um amigo, muito amigo, que me ensinou um ditado há muitos anos atrás e que eu jamais esqueci. Ele diz que o óbvio só é óbvio aos olhos bem treinados. É óbvio, é claro, isso é natural, os olhos bem treinados. Aquilo que não é bem treinado não tem nada de óbvio, não tem nada de natural, não tem nada de mesmice. Vamos a ela. Medição, fiscalização e controle. E aqui eu incluí um tópicozinho a mais. Em tempos de pandemia, já que nós estamos passando por ela, em tempos de pandemia. Certo? Primeiro, é o conceito de fiscalização de obra. Fiscalização de obra é atividade de vigilância constante sobre uma obra ou serviço de engenharia. É a prática de vigilância constante sobre a obra ou serviço de engenharia. O que é sugerido no mercado privado é obrigatório no mercado público. As obras públicas e serviços públicos de engenharia e arquitetura obrigatoriamente tem que passar pelo crivo da fiscalização de um engenheiro ou um arquiteto. Tá? Tem que passar pelo crivo da fiscalização de engenheiros ou arquiteto. E esses engenheiros e arquitetos têm as suas obrigações definidas lá no Decreto 12.039 de 1989. Esse é pós-Constituição de 88, a Constituição de 88 já deu esse viés de obrigatoriedade das fiscalizações de obras públicas, já saiu um decreto em 6 de dezembro de 89. A fiscalização tem a obrigação e o direito de emitir relatórios, que são os relatos de obras. É tanto que a gente cobra muito. Olha, cadê o diário de obra? Diário de obra é o único documento que a gente tem de fiscalização? Não, meus amigos. Diário de obra não é o único documento. Era para ser o primeiro documento a ser cobrado pela fiscalização. É triste, mas muitas obras que eu peguei como fiscal, eu pedi um diário de obra. Mas não, diário de obra, cara, não sei. Moço, pelo amor de Deus, eu ia na prefeitura, imprimia umas folhinhas, deixava lá, isso aqui, eu quero todo dia que preenche isso aqui. Aí o encarregado não preenchia, o engenheiro passava lá também não preenchia, o outro não preenchia, ou seja, você não tinha acompanhamento da rotina de obra para nada. Então, diário de obra é uma coisa que tem que ter. Isso não é favor, não, é obrigatoriedade. Mas tem outros documentos também que são obrigatórios na fiscalização de obras públicas. A gente vai chegar neles. Lembrando que o fiscal de obra pública, ele é corresponsável pela obra. Então, se um dia vier uma fiscalização, ou um processo, ou uma autuação de um órgão público, TCU,
uma controladoria geral, ou a própria fiscalização de Câmara de Vereadores, ou uma fiscalização de um conselho de classe, e for naquela obra, vai ser responsabilizado o executor, a empresa, vai ser responsabilizado o engenheiro executor, engenheiro de campo, responsável técnico, e vai ser responsabilizado o fiscal. É como se todos nós estivéssemos no time de futebol. Então, nós fazemos parte do mesmo time. Se aquele negócio der errado, der problema, todo mundo vai ser chamado à responsabilidade. Isso não quer dizer que todos serão punidos, não. Teve problema na obra, a obra não terminou no prazo, teve má execução, estourou aditivo, estourou valores, o preteiro abandonou, chamou outro, veio o segundo, quando foi na prestação de contas, o Ministério Público ou o próprio órgão do governo, a controladoria, olha, isso aqui, por que isso aqui deu a mais, qual foi o erro, de quem é a responsabilidade? Olha, a responsabilidade aqui é, primeira, chama o fiscal. Primeiro vai ser chamado ao fiscal. E é por uma coisa simples, é a pessoa que estava lá. É a primeira linha de contato entre o órgão conveniente, aquele que cede o dinheiro, o órgão executante, aquele que executa, no caso a prefeitura, o Estado ou a secretaria, e o executor da obra, que é a empresa contratada. O elo de ligação entre essas entidades aqui é o fiscal, então ele é o primeiro a ser chamado. Aqui, amigo, explica logo o que está acontecendo. Aí ele vai explicar. Pode ser que ele não tenha culpa nenhuma, mas ele vai ser chamado à explicação. Outra, ele é quem atesta a execução. Olha esse nome, atestado de execução. É só se lembrar de atestado médico. Quando você vai ao médico, ele dá um atestado. Atesto que o paciente tem que ter repouso durante 3 dias, porque o paciente não tem condição de trabalho, tem que manter repouso. Atesto, acabou. Se você leva lá para o dono da sua empresa, muitas vezes está lá escrito o CID, Código Internacional de Doença, às vezes ele coloca o motivo, você recebe o atestado, você nem discute. O médico está dizendo que você tem que ficar doente, você tem que ficar em casa. Da mesma forma, o fiscal ele dá um atestado de execução, ele diz lá, está executado. Foi feito, pode pagar. Então, meu amigo, se uma obra tem 50% executado e você está mandando pagar 60% e foi pago 60%, só tem 2 situações que isso acontecer. Ou você, fiscal, está autorizando serviços não realizados, ou estão pagando a sua revelia. Se estão pagando a sua revelia, você está numa zona de conforto. Se você for chamado à responsabilidade, não, só autorizei pagar 50%. Estão pagando 60% aí, vai ver quem foi. Aí quem pagou vai se responsabilizar, vai responder com severidade aos órgãos de controle. Agora, se você autorizou pagar 60% e só tem 50%, agora você é quem vai ter que se explicar com os órgãos de controle. Teoricamente, você cometeu um crime. Você pagou serviços não executados. Você adiantou o pagamento de serviços. Adiantamento de pagamento de serviço no serviço público pode? Não. Serviço privado. Você vai construir, pede logo adiantamento. Você dá aqui 20%, 30% para a pessoa começar a trabalhar. Serviço público? Não. Botou a placa da obra, mede a placa da obra e paga. Executou 5%. 5% da obra executada, serviço tais, bate a foto, mede, faz o quantitativo, abate no cronograma físico-financeiro, abate no quadro quantitativo, faz o boletim de medição e paga. O que executou. Ah, mas o fiscal chegou lá no dia da concretagem. No dia que ele estava concretando, tinha 200 metros quadrados concretado. Olha, eu estou concretando. Bote aí que a laje está toda concretada, porque até eu receber esse dinheiro, eu já tenho concretado tudo, eu estou fazendo concreto agora. Negativo. Porque a fotografia que você está tirando no dia da medição
é a fotografia da data da sua vistoria. Então, naquele dia, você tem a fotografia daquele volume, daquela área de concreto. Para frente, você não tem. Ah, só lembrando, viu? Fotos de fiscalização são todas datadas. Não tem mais desculpa de colocar fotografia sem ser datada, não. Qualquer celular tem aplicativo para datar foto. Em máquina fotográfica, todo arquivo que você transfere para o computador, ele no histórico dele ele tem a data que foi gerada. Então, não tem problema. Você olha a data que foi gerada e escreve aqui embaixo da foto, na legenda, a data dela. Porque aquele arquivo tem a data que foi gerada. Então, não adianta você querer falsear a data, porque isso não... Se for com a perícia, o perito descobre a data de geração do arquivo. Então, faz o atestado de medição. E lá na lei 8666/93, que é a lei de estações, e nós temos uma nova, que é a 14.133, que também está em vigor. Hoje nós temos duas leis de contrato no Brasil, 14.133 e a 8666, elas estão vigorando as duas. Então, simplesmente o órgão escolhe qual delas vai usar, e daqui até o final de 2023, a 8666 vai sair de pauta e vai ficar só a 14.133. É a previsão do fiscal da fiscalização para obra e serviço de engenharia. E faltou dizer aqui, por último, que a fiscalização tem poder de polícia. Não confunda, gente, esse poder de polícia com aquele poder de prender, de botar algema, não é isso não, certo? O poder de polícia é o poder de fiscalizar, poder de autuar, de notificar, de emitir multas. Se tem no contrato multas, notificações, autuação, de diligenciar, de solicitar documentos, de solicitar explicações, de paralisar a obra, de solicitar continuidade da obra. Então, a fiscalização tem esses poderes de requisitar informações. É o que a gente chama de... Esse é o poder de polícia que a fiscalização tem. É o poder de interferência, interferir na obra, interferir na gestão da obra, interferir no andamento da obra. Esse é o poder de polícia. Não é para andar armado, nem estar algemando ninguém, não. Tá? Algumas pessoas confundem essa informação aí. Vamos lá. E aqui a gente entra no tópico, que é com relação às atribuições da fiscalização. Eu não tenho como não falar das atribuições profissionais. Tá? O artigo 7º, né, na Lei 5.194, na Resolução 218/73, o artigo 7 fala que das atividades de atribuições de engenheiro e arquiteto, do engenheiro agrônomo, consistem, vai dizendo qual delas, a quantidade de atribuições, tem fiscalização de obras e serviços técnicos. E no artigo 22, tem o seguinte, que é a questão do autor do projeto. Tá? Ao autor do projeto e aos seus prepostos, é assegurado o direito de acompanhar a execução da obra de modo a garantir sua realização de acordo com as condições e especificações de demais pormenores técnicos nele envolvidos. Tá? O autor do projeto poderá acompanhar a obra. É assegurado o direito, não é obrigação. Eu faço um projeto com órgão público, eu tenho o direito de acompanhar. Eu não sou obrigado a fiscalizar, não. Não confunda o direito com a obrigação. Não confunda o direito com a obrigação. Uma coisa que cobram muito, me perguntavam muito nos cursos, era aquela plaquinha da obra lá. É porque veio aqui e me multou porque não tinha placa da obra. É porque o CREA está cobrando a placa da obra. É porque o TCM está cobrando a placa da obra. É porque a prefeitura está cobrando a placa da obra. Pois está aí a exigência da placa da obra. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, com o nome do autor e coautores do projeto em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os responsáveis pela execução dos trabalhos.
Então, tá aí. Por que, é que tem placa? Por que, é que tem que ter placa na obra? Porque a lei exige. Pronto. Aí, se for convênio, ainda vai ter que ter o convênio, o valor da licitação, o prazo de execução, da onde vem o dinheiro, para quem vai o dinheiro e qual é a finalidade. Aí são exigências do convênio. Além das exigências da legislação, tem as exigências do convênio. Por fim, tem que ter placa na obra, não pode deixar de ter. Eduardo, mas isso é tolice. É tolice, mas lhe rende uma multa de R$ 4.000 para você que é fiscal. Se não tiver placa na obra, quando chegar na fiscalização, na prestação de contas, não tem nada, é uma falha administrativa, ele vai lhe dar uma advertência e uma multazinha de R$ 4.000 para você pagar. Tá? Bom, e aqui tem as atribuições da fiscalização, né, que é as atribuições de engenharia e arquitetura, pela resolução 218 de 73. Eu vou me permitir colocar isso aqui mais superficialmente, porque são um documento que está na internet, vocês podem puxar e ler com calma, mas só para vocês terem ideia da quantidade de serviços, quantidade de coisas que o engenheiro e o arquiteto pode fazer, claro, cada um na sua área, com as suas devidas atribuições, mas nós podemos fazer supervisão, coordenação, orientação técnica, estudo, planejamento, projeto, especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria, consultoria, diretoria de obras, serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, desempenho de carga e função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão. Olha que interessante aqui. Eu estou fazendo uma divulgação técnica, estou fazendo uma atividade técnica, você pode enquadrar uma atividade de ensino, pode dizer que é uma palestra técnica. Eu não estou extrapolando minha atribuição profissional, estou fazendo o que eu posso. Elaboração de orçamento, padronização, mensuração de controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, aqui o mote da palestra de hoje. Produção técnica especializada, condição de trabalho técnico, condição de instalação, montagem, reparo, manutenção, execução de instalação, montagem, reparo, operação de manutenção e, por fim, execução de desenho técnico. Então, todas essas atribuições o engenheiro e o arquiteto pode fazer, claro. E aí vem a especificação de cada um. No caso do engenheiro civil, do engenheiro arquiteto, né? Do arquiteto, porque isso é de 73, então o título era esse, engenheiro arquiteto, não é arquiteto urbanista como é hoje, tá? São o desempenho das atividades 1 a 18, são todas essas atividades aqui, ó, que a gente acabou de mostrar, certo? 1 a 18, referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos, monumentos, arquitetura paisagística de interiores, planejamento físico, local, urbano e regional, seus serviços afins e correlatos. Então, o que for referente a conjuntos arquitetônicos, arquitetura paisagística, planejamento físico, local, planejamento urbano e regional, seus serviços afins e correlatos, atividade exclusiva de arquiteto. Se for referente a edificações, aí arquitetos e engenheiros têm atribuições em comuns. Olha os engenheiros aí, ó. Engenheiro civil ou engenheiro de fortificação e construção. Engenheiro de fortificação e construção é aquele que é formado pela escola militar, pelo INE, por exemplo. É um pouco dicotômico você ser formado pelo INE, Escola Militar de Engenharia, e sair com o título de engenheiro civil. Então, o título a ele conferido é engenheiro de fortificação e construção, que tem a mesma atribuição do engenheiro civil. Então, ele tem as atividades 1 a 18, referentes a edificações, e aqui eu chamo a atenção, ó, que engenheiros e arquitetos em edificações têm as mesmas atribuições. Você quer dizer o quê? Quer dizer que o engenheiro pode fazer projeto arquitetônico de edifício. Pode. Aliás, se quiser me contratar para fazer um edifício feio, tá na mão, é comigo mesmo.
Eu não tenho traço arquitetônico para projetar. Vai sair feio. Em compensação, se você quiser me contratar para fazer cálculo, aí também vai sair bom. Está na mão. É a minha área. Assim, não confundam competência com capacidade. Não é porque eu tenho competência para fazer uma coisa que eu vou ser capaz de fazê-la. Aí vem para engenheiros, né? Exclusivo de engenheiros. Estradas, pistas de rolamentos, aeroportos, sistemas de transporte, abastecimento d'água, saneamento, portos, rios, estruturas, seus serviços afins e correlatos. Aqui tem um parecer do Ministério Público do Distrito Federal de 99 que eu achei uma primazia com relação à fiscalização. Olha, 99 já tem um certo tempo. Nós estamos em 2021, já tem um certo tempo. Mas ele definiu muito bem o que é o serviço da fiscalização. A ação de fiscalizar, para não estar virando roxo aqui, a ação de fiscalizar, bem como o próprio poder de polícia, lembra que eu falei lá no comecinho que era o poder de polícia, de solicitar documento, de autuar, de emitir multas, tem em sua essência a necessidade de conter o interesse do particular em confronto com o interesse da coletividade. Ou seja, o interesse da coletividade, o interesse público, se sobrepõe ao interesse do particular. Isso quer dizer que aquele particular que foi contratado para trabalhar para a obra pública, para o órgão público, ele tem que se conformar com as normas públicas. E a lei de licitações e contratos públicos, ela foi feita para dar guarida, para dar suporte ao órgão público. Ela não é uma lei justa. Ela é uma lei para dar garantia ao poder público, para dar segurança ao poder público. E materializa-se com o ato concreto de conformar o comportamento do particular em face das exigências legais e regulamentares pré-existentes. Comigo, quer trabalhar para mim, que sou órgão público, se conforme com as minhas normas, ou então nem entre para trabalhar. A atividade fiscalizatória, aí essa parte é que eu acho mais bonita. A atividade fiscalizatória não abrange a realização de atividades secretariais e burocráticas, meramente acessórias, relacionadas apenas indiretamente com a atividade fim. Ou seja, o lugar de fiscal é no campo. Fiscal dentro de secretaria, esquentando cadeira, não está servindo para nada. O fiscal tem que ir no campo, tem que ver a obra, tem que acompanhar. E o órgão público, obviamente, tem que dar condições de trabalho. Tem que dar condições de trabalho. E ele não tem que estar respondendo cartinha, fazendo bilhetinho. Isso é meramente acessório. Por isso que se arranja um secretário, uma secretária, um ajudante, tá? Um auxiliar, para que ele faça preenchimento daqueles formulários, enfim. Às vezes o fiscal é tão sobrecarregado de atividades burocráticas que ele deixa de ir para o campo. Ele deixa de cumprir a principal função dele, que é de acompanhar o andamento dos trabalhos. Tá? Enfim, as atribuições da fiscalização. Primeiro, o contratante no órgão público. É a obrigação do contratante manter, desde o início das obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, ou seja, é o contratante quem define a fiscalização, não é o contratado que vai indicar fiscal.
Certo? Uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados e necessários para acompanhamento e controle dos trabalhos. Então, tem que ter um fiscal e é a fiscalização que define. A contratada deverá facilitar a ação da fiscalização. Mas facilitar como? Não dificultando. O fiscal, ele não é inimigo da contratada. Pelo contrário, ele é corresponsável. A melhor coisa que pode existir para o fiscal é a obra sair bem feita. A melhor coisa que pode existir para o fiscal é a obra sair no prazo. Se a obra sair no prazo, ele recebe no prazo. Se ele recebe no prazo, presta conta no prazo, tudo é recebido direitinho, tudo é feito conforme o combinado, conforme está no contrato, conforme foi ajustado, está tudo bem para todo mundo. Ah, mas minha obra não está faltando isso, está faltando aquilo, vou ter que providenciar aditivo. Tudo bem, providencia esse aditivo, mas providencia rápido. Resolve esse aditivo, mas resolve rápido. Não tem por que passar 4, 5 meses para fazer um aditivo. A não ser que seja uma questão técnica muito delicada, mas se produz rápido. O aditivo é para ser feito, está pronto, publicado, carimbado, empenhado em menos de 30 dias. Em menos de 30 dias. Não é para ter atraso de aditivos. Eu já tive situações de aditivos publicados em uma semana. Era coisa notória. Erro notório. Tinha um erro de orçamento. O camarada errou no quantitativo de concreto. Era para ter 16 metros cúbicos, só tinha 8. Ok. Justifica o quantitativo de planilha. Vê errado aqui, faz o aditivo. Acabou. Se era tanto, vai ser tanto. Nota para frente, assim e pronto. Mas quem foi o erro? Quem foi que fez isso? Quem foi? Isso aí vai discutir depois. Errar humano. E outra coisa, esse erro, você não tá desviando dinheiro para ninguém, não. Ora, imagine o seguinte, doutor. Você vai construir uma casa para você. Você vai construir uma casa para você. Eu sou o empreiteiro que vou construir e digo que o senhor vai gastar 5 carradas de areia para fazer o aterro. Tá? 5 carradas de areia para fazer o aterro. Aí você me paga as 5 carradas de areia. Ok, botei lá as 5 carradas de areia. Não deu, faltou areia. Precisa de mais 2 carradas de areia. Tá, você vai lá e compra mais 2 carradas de areia. Aí vamos lá. De quem é a casa? É sua. De quem é a areia? É sua. De quem é o dinheiro? É seu. Você está botando para quem? Para você. Você não está desviando, você está gastando ali dentro. Então, era para ser 16 metros cúbicos, botou 8, faltou 8, esses 8 é para completar a sua obra. Não tem por que estar alegando. Ah, errou. Sim, errou, e aí? Vai deixar de fazer? Vai querer que o cara pague porque tu errou um quantitativo? Vai querer que pague porque tu errou um quantitativo para a obra ser sua? O órgão público está construindo para ele? Quer dizer que eu errei o quantitativo, a empresa errou o quantitativo, agora tu vai querer que ela pague do bolso dela porque o quantitativo está errado? Pois bem, pois tem um artigo na Constituição que diz que ninguém é obrigado a trabalhar no Brasil por honorários vis ou em prejuízo. A Constituição garante isso aí. Ah. Outra coisa, todo ato emanado da fiscalização é tido como se fosse do contratante. O fiscal é o preposto do contratante, ele representa o contratante. Olha como o fiscal está tendo um poder aí de discricionário, arbitramento, um poder de decisão, que é muito bom. Nós técnicos, nós engenheiros,
e arquitetos, nós estamos finalmente tendo voz, vez e voz à nossa função. E eu não estou colocando isso à toa, não, tá, gente? Tudo isso que eu estou colocando para vocês eu tirei de manuais do governo federal. Não sou eu que inventei, não. O governo que colocou isso, que colocou no papel. E deu publicidade a isso. Tá? Então tem um link aí, depois podem gerar esse link e ver o material aí, se quiser. Tá? A obrigação de ter acervo da obra é da fiscalização. A obrigação de ter acervo da obra é da fiscalização. Ah, chegou uma auditoria na obra. Ou então foi lá o vereador, os vereadores. O vereador é um sujeito que a gente, às vezes, não dá o devido valor a ele. Mas ele, se ele quiser, ele moraliza o serviço público. Ele tem um poder de fiscalização muito grande. Certo? Ele tem um poder de fiscalização muito grande. Tá? Bom, então ele chega lá no órgão e diz, olha, eu vim fazer uma diligência, eu quero ter acesso aos projetos da obra. Quero uma cópia do todo o processo da obra. A fiscalização, pelo menos a parte de engenharia. Tá? Não posso falar da outra parte, da parte jurídica, da parte exigência contábil, da parte fiscal, a questão de tributos, de pagamentos, não estou falando isso aí não. Mas a parte de engenharia, plantas, projetos, acompanhamento, atestes, licenças, boletins de medição, quadro de quantitativo, justificativas técnicas, isso aí a gente tem que ter. Então, ele vai pedir o fiscal pode dizer para ele, olha, o senhor me dá um prazo para eu tirar as cópias? Me dá um prazo para eu tirar as cópias, porque eu só tenho um arquivo aqui. Você pode fazer isso, você não pode negar. Se eu não tenho, não vai dizer isso. Tudo bem, está aqui. O senhor me dá um prazo para eu tirar as cópias? O senhor quer me acompanhar para tirar as cópias? Aí diz, eu quero levar. Eu disse, não, levar, eu só tenho essa cópia, eu não posso te dar para levar. Eu posso tirar a cópia dela agora para o senhor. Se o senhor quiser, o senhor tira a cópia aqui. Mas levar eu não posso porque eu preciso dela para trabalhar. Eu só tenho uma. Certo? Se tiver duas, ele leva. Se você tiver duas, você leva uma, nota aqui e depois você traz de volta. Não tem como negar. Certo? E detalhe, atualizado. E aí tem uma bronca, porque muitas vezes a gente chega, depois da obra pronta, já cheguei, vamos fazer reforma na obra, a primeira manutenção de obra, hospitais, escola, posto de saúde, quadras poliesportivas, praças, sem falar as grandes obras, né? Viaduto, estou falando mais obra de pequeno porte, edificações, academias. Então, a gente chega para fazer a manutenção, pega o jogo de planta da obra, não tem mais nada. Eu me lembro que eu trabalhava numa prefeitura aqui do estado do Ceará, eu diretor de engenharia, e todos os meses eu tinha o cuidado de abrir o armário, que eu deixava os projetos, aquelas pastas A Z, aí tinha um projeto, tinha a numeração dos projetos, que estava em cada pasta, e quando a gente fechava o armário, na porta do armário tinha indicação do que tinha em cada pasta com a planta. Então eu tirava cópia, eu tirava uma foto daquilo ali, o armário aberto, tirava uma foto. Bom, um belo dia eu me desliguei da prefeitura. 2 anos depois, entrou Norte, tinha entrado prefeito e secretário, o senhor me ligou. Olha, cadê os projetos que era aqui do seu tempo, tal, não sei o que mais? Eu não, deixei tudo na prefeitura. Não, aqui nós chegamos, não encontramos nada. Eu disse, vocês chegaram quando, cara pálido? Porque está com 2 anos que eu já saí daí. Ó, o que eu tenho aqui é a constatação do tempo que eu trabalhava aí. Eu mandei as fotos para ele, dos armários com as pastinhas e tudo. Ele disse, sim, mas
Tu não tem não os boletins de medição, as coisas que eu tenho? Tem. O que eu fiz, eu tenho tudo aqui. Mas só que eu só tinha no computador, não tinha rubricado por ninguém. Eu tinha um boletim, um documento que eu gerei, que foi assinado e ficou lá na prefeitura. Eu não tinha ele digitalizado, até porque ia assinado por mim, né? Depois a secretária encaminhava para a secretária da secretaria, encaminhava para o secretário da pasta, ele assinava e ia para o processo de tesouraria. Então, depois que saía do meu departamento, eu não tinha mais acesso ao processo, não voltava para eu vistar. Eu não tinha mais vistas de volta. Então, eu só tinha o que enviava para ele. Aí eu disse, tem, o que eu fiz eu tenho. Não, você pode me enviar? Eu disse, posso não. Não está assinado por ninguém. Está só a planilha, posso não. Vou enviar não. Não, mas o documento é público está na prefeitura, está no meu computador, não é não. Aí passaram aí uns 2 anos pedindo esse documento, não dei não. Até hoje está comigo. Eu sei que depois eu soube de ouvir falar que eles acharam as pastas, acharam o documento, acharam tudo. Enfim, você tem que ter esses cuidados. Você, fiscal, tem que ter esses cuidados. Tá? Bom, é você que analisa e aprova as etapas de obra, os projetos das instalações, o projeto de canteiro, o plano de ação. Tem muita obra que você só tem como definir como ela vai acontecer depois da contratação. Até então você tem uma ideia de como vai ser o planejamento, você bota um planejamento prévio ali na licitação para as pessoas seguirem. Depois que a empresa ganha, ela apresenta um novo planejamento para você. Olha, eu tenho esse planejamento aqui, é diferente do que eu ganhei. Eu posso fazer esse planejamento? Aí você vai ser caxias, você vai dizer, não, vamos fazer exatamente como foi licitado. E ele vai lhe dizer, olha, por esse planejamento aqui eu termino mais rápido. Poxa, ele está lhe apresentando uma melhoria, dizendo que termina mais rápido. Por que é que você não vai, pelo menos, analisar a proposta dele? Qual o problema disso? De analisar a proposta dele? Então, são questões técnicas que nós podemos rever, revisar. A gente que analisa, a gente que aprova plano de execução, o cronograma detalhado, porque o cronograma não detalhado está lá na estação, mas o detalhado, o gráfico de Gantt, planejamento físico mesmo, de obra, ponto a ponto. Tá? Isso quando tem, né, gente? Estou falando aqui, às vezes, imaginando que tem tudo, tá? Estou partindo do princípio que tem tudo. Certo? Outra coisa. Ah, meu Deus do céu, esse aqui é porque essa plataforma não permite assim interação, assim, vocês não conseguem falar comigo ao mesmo tempo, só pelo chat. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês e todo mundo faz. Você tem que pedir da contratada, fiscal, atenção fiscais, atenção engenheiros, atenção arquitetos. Vocês têm que pedir um manual de qualidade contendo o sistema de gestão da qualidade, sua verificação e sua efetiva utilização. Ou, pelo menos, o manual de uso e operação da obra. O manual do usuário da obra. Quando você compra um carro, não vem com manual? Quando você compra um telefone, não vem com manual? Você compra um computador, vem com manual. Você compra um pirulito, é capaz de vir com manual dizendo, não engula o palito. Aí você faz uma obra de 4 milhões, o cabo lhe entrega, você recebe com 2 fotografias e tome-lhe a obra e acabou-se. O cara não... Entrega uma obra com 18 ar-condicionado. Cadê a garantia dos ar-condicionados? Um ar-condicionado deu problema, tu liga para quem? Não sabe quem instalou, não sabe quem... Não tem uma nota fiscal do aparelho, não tem... E aí? Vai para quem? Recebe uma, às vezes, com um sistema de telefonia, com um sistema de câmera, uma câmera queimou, tu liga para quem?
Aí vai ligar para a empresa que fez a obra. Tudo bem. E sabe lá onde é que está essa empresa? Se a pessoa vai, se a pessoa está lá. Vou já. Tem que ter o manual de operação da obra, tem que ter os fornecedores, tem que ter as garantias declaradas. Isso não é favor, não, gente, é obrigação. É obrigação. Os fiscais aprendam a cobrar, está no direito de vocês. Ah, mas isso não está em contrato. Não interessa. Não está em contrato, eu vou dar logo a saída. Está no artigo 75. Quem quiser pode tomar nota aí. Artigo 75 da Lei 8666. Artigo 75, 8666. Você pode pedir atestes, resoluções, você pode pedir ensaios tecnológicos, e tudo corre por conta do contratado. Então, se não tiver no contrato, peçam ao jurídico que coloquem como cláusula contratual, que coloquem como cláusula edilícia, lá no edital da licitação, já vai avisando que ele, quando for entregar a obra, tem que entregar o manual de uso e operação. Se não tiver lá, mesmo assim você pode exigir, baseado nesse artigo. Exijam um manual de uso e operação, exijam pelo menos um manual de qualidade. Manual de qualidade, tudo bem, mas o manual de uso e operação, se você tem um manual de uso e operação, você já tem atrelado a ele um manual de qualidade. Promovam reuniões periódicas com ata no canteiro, ou pelo menos com os responsáveis pelo canteiro de obra, periódicas. A cada semana, a cada 15 dias. Eu passei por uma situação que chamei olha, a gente vai fazer uma reunião aqui de fiscalização toda quarta-feira. Primeira quarta-feira foi, segunda quarta-feira foi, terceira quarta-feira já foi com a cara fechada. Outra quarta-feira ele olhou para mim e disse, pai, não dá para ser mais rápido não, que eu tenho um concreto marcado agora. Eu digo, não. O senhor está sabendo que toda quarta-feira, de 8 horas da manhã às 9 horas, o senhor tem um compromisso comigo, com a fiscalização. E eu quero tirar minhas dúvidas aqui de hoje, vou tirar dúvida com o senhor. Não, vou deixar aqui meu assistente, ele lhe tira a dúvida. Tira, tá bom. Vem lá. Chegou próximo a medição. E aí, vai fechar a medição hoje? Eu vou não. Por quê? Porque eu ainda tenho dúvida para tirar, se não tirou comigo naquele dia. Vou aguardar, resolver as dúvidas. Ó, cadê o cofre de prova do concreto? Cadê o fulano de tal? Cadê o atestado disso? Cadê o tal? Eu comecei a perguntar. Não, mas você podia ter resolvido naquele dia. Você também. Você está me perseguindo, eu estou lhe perseguindo. Meu amigo, você tem que facilitar a minha vida. Olha a regrinha do jogo. Você é para facilitar a minha vida. Você está dificultando a minha vida. Ou você quer que eu pague agora? Você tem que ter certeza do que você fez. Se quer que eu ateste, tem que ter certeza do que você fez. Vamos lá, essas cerâmicas aqui. Cadê o controle de qualidade dela? Não, o controle de qualidade está tudo bem assentado. Está tudo bem assentado, tem. Pô, me deu um ensaio de arrancamento. Não, vai demorar muito para fazer. Não, demora não. Você liga para a empresa, tem até o nome delas aqui na internet. Ó, puxa aqui no Google. Ensaio de arrancamento cerâmica Fortaleza. Ó, tá aqui, saiu 3, ó. Vamos ligar aqui no Viva Voz. Fulano, tem ensaio de arrancamento. A moça, eu queria ter o resultado até sexta-feira. Não, a gente pode ir amanhã fazer aí. Custa tanto, aí faz na hora. Demora nada. Você vai me dar sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde, o protocolo da medição. Ainda está no prazo. Eu tenho até 5 dias úteis para enviar a medição a partir do último dia do mês. Está tudo no prazo. Aí, quando foi fazer o ensaio de arrancamento, a cerâmica tudo sentada errado. Por que quis? Falta de aviso não foi. Quando ele começou a espatular a argamassa cola, eu disse, está errado, não é assim que senta. Ele começou a assentar a cerâmica. Essa cerâmica não se presta para assentamento de piso externo. Não, essa cerâmica é boa para piso externo, pois tem uma etiqueta lá escrita para tráfego intenso
piso interno. É engraçado, tem uma etiqueta, eu bati a foto, tem uma etiqueta aqui na cerâmica que está dizendo que é para tráfego interno. Não, mas a gente vai assentar aqui para tráfego externo, ela funciona, ela dá certo. Eu disse, dá? Tá bom. Ligar para o fabricante. Fabricante, essa cerâmica pode ser assentada em pilotis externo. Eu quero só dizer a você que eu estou aqui no Ceará. Aqui as estações do ano é verão, mormaço, quintura e agonia, tá? As 4 estações, verão, mormaço, quintura e agonia. Dá certo? Não, aqui não pode ver essa quintura aí de Ceará, que sol não, só cerâmica plantada para isso, não. Cidadão, não vou receber essa cerâmica, não. Amor, eu já sentei 1.500 metros de cerâmica. Isso está no contrato. O senhor deve pedir, o senhor deve informar o material, o senhor deve passar pela fiscalização material primeiro. A gente tem que aprovar e, antes, analisar, aprovar o projeto, realizar o plano de execução, apresentar os trabalhos. O senhor tinha que ter avisado. Essa cerâmica aqui, ela não se presta para assentamento de pilotismo. O que eu vou fazer com 1.500 metros que eu já assentei? Eu disse, eu não sei. Ema. Aí vai para cima, vai para baixo. Aí chega o pedido, né? Doutor, veja o que é que você pode fazer. Eu digo, vejo, na hora. Certo? Eu disse, por ordenança do senhor secretário fulano de tal, certo? S.C. Isso é o símbolo de sob coação, certo? Cerâmica foi assentada assim, P4, ligamos para a não é adequada para o piso. Entretanto, senhor secretário, tal. Assina aqui, senhor secretário. Não, Paulo, não posso assinar esse texto desse jeito, não. Pelo amor de Deus, isso aqui. Melhora isso aí? Eu disse, melhor. Aí eu coloquei. Entretanto, senhor secretário, apesar de dizer, está pedindo para melhorar o texto. Dessa forma, alteramos a letra de Arial Roman, número 12, para Calibri New Roman 14. Bom, mandei de volta. Você está me fazendo de palhaço. Eu disse, não. De jeito nenhum, secretário. Eu não. Não, assim não me interessa trabalhar com você, não. Tudo bem, secretário. Fique à vontade. O senhor pode me remanejar, pode colocar outro engenheiro, pode, enfim. Aí chega o outro engenheiro. Tudo bem, deixa aqui. Qual foi a bronca? Foi a cerâmica que aquele engenheiro não quis receber. É muito exigente aquele rapaz. Nada a ver, a cerâmica tá boazinha. Aí o colega liga para mim, né? Eduardo, o que foi que aconteceu? Eu tô assumindo teu cargo aqui agora. Rapaz, é o seguinte, ele botou uma cerâmica que é para a área interna, ele colocou na área externa, quer que eu receba. Eu liguei para a fábrica disse que era área externa e área interna. Tu vai receber? Eu também não vou, não. Ou seja, no final da história, teve que trocar. No final da história, teve que trocar. Então, essas situações que a gente passa de fiscalização, de aperto de fiscalização, que a gente tem que manter a postura. Porque se não mantiver a postura, vem para cima da gente. E eu lhe digo, não foi nem maldade do construtor, não. O construtor não foi maldoso. Não. O construtor foi até vítima. Foi vítima de um vendedor. O vendedor disse que era assim mesmo, que essa cerâmica já tinha vendido. Inclusive mostrou fotos de outras obras com a mesma cerâmica assentada na área externa. Sem ter problema, mas tudo obra nova. Obra com 1 ano, 2 anos, cerâmica, quando você se assenta, ela não vai dar problema. Com 1 ano não dá problema, não. Não vai dar problema com 2, 3 anos, aí estoura tudo. Mas os 6 primeiros meses, 1 ano, não dá problema nada. Bom, vamos lá. Solucionar incoerências. Tá? Coerências nos projetos. Tem incompatibilidade, é você, fiscal, que vai ter que solucionar a compatibilidade. Projeto, você que tem que resolver. Certo? Solucionar dúvidas, questões técnicas. É você quem decide. Mas não foi você que fez o projeto, então é você que vai ter que entrar em contato com o projetista, resolver o problema e entregar mastigadinho para o consultor. E obra pública é assim. Então a função da fiscalização não é só olhar, está feito, não está feito, está feito, não está feito, está feito, não está feito. Não, você tem que ter uma cuidado técnica,
tem que ter um domínio técnico daquilo que você está fazendo, tem que entender daquilo que você está fazendo. A atividade fiscalizatória não é uma mera atividade de assinar papel. Tá? Se for o caso, promove a presença dos autores, faz uma reunião de encontro de autor com projeto, de execução de obra, junta aquele pessoal todo para tirar, faz um ajuntamento de técnicos. Não tem junta médica? Os médicos se associam para estudar um caso de um paciente. Por que nós, engenheiros, não podemos também nos associar para estudarmos um caso técnico? Hein? O que é que nos impede? O que é que impede de eu chamar o Kleber, chamar o Alexandre, chamar outro colega, chamar o fulano de tal, fazer uma reunião para estudar um caso que está acontecendo na minha obra? O que é que me impede disso? Não há impedimento nenhum, nem é demérito, nem passa vergonha. Pelo contrário, estamos todos trabalhando unidos para achar a melhor solução. E todos vão sair ganhando. Tá? Paralisar obras, se for o caso, solicitar refazimento, se for o caso, tá? Solicitar substituição de materiais, equipamentos, até como tem um caso aqui da cerâmica, me estendi nele. Exercer controle sobre o cronograma de execução de obra. Cuidado com o cronograma de execução de obra. Certo? Vamos lá. O camarada tem 10 dias para executar uma etapa de serviço. O cara está com 5 dias, tem 10% de serviço executado. Você chega no obras, rapaz, não vai terminar no prazo, não. Aí o cara diz, não, doutor, termino, não se preocupe, não, termino. Aí quando chega no 9º dia, ele diz, rapaz, tá errado, não vai terminar, não. Ele diz, doutor, eu tô no meu prazo ainda, doutor, deixa para brigar comigo só quando eu não tiver no meu prazo. Aí tá no 11º dia, chega, e aí? Doutor, aí realmente você tem razão, tá atrasado. E aí o que, cara pálida? Você era para ter tomado providência lá no primeiro indicativo de atraso. Você não tem gráfico de Gantt? Existe a formulazinha de duração de tarefa? Duração de tarefa é igual a produtividade vezes a quantidade, dividido pelo número de equipes, vezes a quantidade, vezes a quantidade de hora técnica trabalhada dia. Você não consegue saber quanto a tarefa vai durar? Então é só você olhar a quantidade de equipes, faz uma apropriação ali do serviço dele, você diz como engenheiro que aquilo vai terminar no dia ou não, se vai precisar de hora extra, vai ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, você vai ver que a empresa vai terminar ou não, você vai, na hora você diz, rapaz, isso aqui vai entrar atrás, já faz a cartinha pro cara. Esse negócio não termina, Samuel, outro engenheiro, diz, rapaz, isso aqui não termina. Cara, termina, não termina, você bota no papel, tá aqui, põe em prova, matematicamente isso aqui vai terminar. Como? Não pode deixar que eu sente a cerâmica bem rapidinho, não senta. Primeiro ela vai precisar de 7 dias para curar. Não senta. Que a pessoa que marca a alvenaria com 7 dias está com a parede pintada, essa parede não presta. Não teve tempo de cura, de descanso, de respiro, de argamassa, de nada. Vai estourar tudo com um ano. Tá? Listar e encaminhar as faturas de pagamento. O fiscal, ele não tem, assim, ele não tem poder sobre, ele atesta a medição, certo? Ele atesta a medição. Mas nem sempre aquilo que ele mediu e atestou é o que é pago. Às vezes você faz uma medição de 100 mil, mas a prefeitura só está pagando 50 porque é o caixa que ela tem naquele momento. Né? E aí a prefeitura, o órgão público, o governo, passou a obrigar a tesouraria a avisar o fiscal do que a empresa está recebendo. Porque antes o fiscal não sabia nem o que o fiscal ia fazendo, ia só cobrando da empresa, depois o cara, não estou recebendo, eu só recebi tanto, eu não recebi isso, não recebi aquilo. Então, a partir desses problemas que estavam acontecendo, o fiscal passou a ter o direito de saber quanto é que estava sendo pago. E aí a forma dele saber é que as faturas têm que ser vistadas pelo fiscal. Então é só o visto. Ele vai olhar, captar o carimbo dele, visto. Está ciente que aquilo foi pago.
Tá? Verificar, aprovar substâncias materiais, já falei disso aqui. Relatórios periódicos de serviços e obras, elaborar a conformidade estabelecida no caderno de encargo. Lembre-se que você tem que fazer relatório de fiscalização, relatório de execução, relatório de mão de obra, relatório de conformidade de materiais, relatório de aceitação de materiais, relatório de fechamento de etapa de obra, entrega parcial, recebimento parcial, atestes parciais, recebimentos totais. Então, é muito documento referente à fiscalização. Não é só o boletim de medição, não é só o BM. Não é só o BM. Infelizmente, o que a gente vê pelo Brasil afora, principalmente prefeitura pequenininha, quando muito tem é só o BM. Mas tem muita coisa para se fazer com relação à fiscalização de obra. E aí, se a fiscalização notar alguma conduta imprópria do funcionário, ela pode pedir que o funcionário seja substituído ou relocado. Ele não pode pedir demissão. Fiscal nenhum tem poder de mandar demitir ninguém. Então, se ele chega na obra e nota que um funcionário está se negando a usar um EPI, está colocando a obra em risco, ele pode até pedir que, olha, por favor, chama o engenheiro, chama o carregador. Aquele funcionário não está usando EPI. Peça para ele usar o EPI. Olha, aquele funcionário não está usando. É a segunda vez que ele não está usando EPI. Então, eu vou pedir agora que você peça para ele sair do canteiro de obra, colocar o EPI e só voltar com o EPI. Ou então retire-o definitivamente. Não é pedir a demissão. Você está pedindo que ele cumpra a norma de segurança. Até porque se tiver um acidente de trabalho, adivinha quem é que vai ser chamado para prestar esclarecimento junto aos órgãos públicos? O nome mais doce aqui da palestra de hoje. Fiscal. Tá? Lembrando que qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação de desenhos, memoriais e demais elementos do projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a contratada da responsabilidade pela execução de serviços e obras. Vamos lá. A contratada está com dúvida na interpretação do capitel, que é um encontro de viga com pilar. Você vai lá e explica, olha, isso aqui é assim. A pessoa vai lá e faz como você disse. No final, nem o que você explicou estava certo, nem o que ele estava lendo estava certo. Era de uma terceira forma que, quando o projetista foi lá, esclareceu. A consultora não pode dizer, eu fiz assim porque o fiscal me orientou. Ela não pode se invocar desse argumento para se eximir de corrigir o fato. O fiscal lhe orientou assim? Pois está errado você, está errado o fiscal, e o certo sou eu que sou o projetista e estou dizendo que é para ser feito assim. Então, quebre e faça na forma que eu estou lhe dizendo. Ela vai quebrar, vai fazer. Ela não pode arguir o fiscal para se eximir de responsabilidade. Tá? Para se eximir de responsabilidade. Então, isso é uma coisa importante que tem. Tá? Não é que a gente vai estar dando orientação errada, não, gente. Eu nunca, pelo menos nesses tempos que eu tenho de atuação, eu não me recordo, não vi nenhum fiscal ensinando errado, ou pelo menos propositalmente dando informações técnicas erradas, não. Ao contrário, eu vejo fiscal, muitas vezes, indo buscar informação fora, ligando para colegas, ligando para construtores, ligando para consultores, ligando para projetistas, em busca da melhor informação a ser passada por o executor da obra. Tá? A fiscalização deverá exercer a comunicação, a correspondência oficial, correspondente oficial entre o contratado e a contratante. Quem faz a correspondência oficial é a fiscalização.
E os registros devem ser efetuados num documento que aí pouca gente usa, é o que a gente chama de caderneta de ocorrências. Tá? Geralmente se usa só o diário de obras. Eu, como fiscal, eu tenho o meu diário, que eu chamo de diário da fiscalização. Existe o diário de obras, que a gente vai lá e assina e faz os apontamentos. Existe o diário da fiscalização, onde eu faço os apontamentos, certo? Onde eu faço apontamentos e envio para a execução da obra. Eu faço apontamentos e mando para a execução da obra para ela só dar vista. Ela não tem direito de fazer apontamentos no meu diário de obra. Isso é meu. Ela está ciente daquilo ali. Se ela não concorda, ela faz um ofício dizendo que não concorda, mas ela não tem direito a mexer no meu registro. Isso é um registro meu, da fiscalização. Isso é a segurança minha. Porque no diário de obra todo mundo diz o que quer. Você bota lá que a cerâmica não está assentada corretamente, aí ele coloca embaixo, a cerâmica foi assentada corretamente, o fiscal se equivocou, aí fica aquele disso, não me diz, porque todo mundo assina o que quer. Então, essa outra caderneta de ocorrências, como o órgão de planejamento quer, e eu já chamo de diário da fiscalização, ele é um documento que preserva mais a fiscalização. E, entre mortos e feridos, é aquela história de boca no serviço público, só beijo e cafezinho. O que vale é o que está no papel. Vale o escrito. Tá? Bom, aqui é como ele pede, em 2 vias, diário de obras em 3 vias, mais parte burocrática. Tá? Em tempos de pandemia, chegamos agora aqui em tempo de pandemia. Nós temos algumas legislações aí, né? Em tempo de pandemia. Tem essa lei aí, 13.979, que dispõe de medidas de enfrentamento à emergência pública e importância internacional decorrente do coronavírus. Pandemia é uma emergência. A própria lei de licitações prevê casos de emergência ou fortuitos. Mas o que é que a lei tinha como emergência? Um alagamento, uma inundação, um desastre, um terremoto. Eu sei que aqui não tem um sismo, mas se previa essas coisas, certo? Sei lá, uma bomba, um ataque, um avião caiu em cima da cidade, assim, esse tipo de coisa. Aí chegou o coronavírus, né? Então, de uma hora para outra, se precisou construir hospital de campanha. E aí não dá tempo de fazer licitação para o hospital de campanha. Como é que foram feitos hospitais de campanha no Brasil inteiro? Simples, chama uma empresa, você faz o hospital de campanha, ela diz, faço. Você já fez? Já. Quanto é? Eu faço por tanto. Quanto tempo? 15 dias, um mês? Faça ali 5 para mim. Pronto, foi assim. É claro que em alguns estados aconteceram, os hospitais foram feitos. Outros estados, acabou a pandemia e o hospital não foi feito. Né? Do meu estado, fizeram um hospital de campanha, durou 4 meses, desmancharam. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque gera uma polêmica, uma discussão política que eu não quero me inserir nela. Mas o que eu quero dizer é que, para esse hospital de campanha ser feito, teve um fiscal ou uma fiscalização que atestou que ele estava feito. Teve um engenheiro que assinou a execução. Teve um engenheiro que assinou o boletim de medição, mesmo sendo de emergência. Teve um engenheiro que vistou lá o pagamento. Então, a execução do hospital foi obra da engenharia. Tem que ter respirador, tudo bem. Mas para ter os respiradores, eu tenho que adequar as instalações elétricas. Então, tenho que fazer reformas ultra rápidas. Então, tenho que fazer reforma, adaptações, chama engenharia.
Ah, mas eu tenho que readequar o layout do meu hospital, porque o hospital não estava preparado para receber 200 leitos, era só 30 leitos. Então, readequa tudo, passa divisória, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe sistema de ar-condicionado, chama engenharia. Isso não dá tempo de licitar. Isso você faz, paga, certo? No caso da pandemia, houve pagamento antecipado, sim, porque era uma coisa emergencial. E outra coisa, uma situação, ninguém sabia como lidar com isso, ninguém sabe ainda o resultado disso. Haja visto os realinhamentos de preço, nós tivemos aí vários realinhamentos de preço de obras e serviços de engenharia por conta da pandemia, os insumos dispararam, né? Um milheiro de tijolo custava R$300, passou a custar 780. Um saco de cimento custava 22, foi a R$38, agora já está estabilizando novamente. O aço, que custava R$3,80, está R$8 o quilo. Então, as obras se tornaram inviáveis da noite para o dia, todo mundo entrou com pedido de realinhamento de preço. Alguns órgãos convenientes concederam, alguns pagaram, outros não concederam, negaram. Aí atualizaram as tabelas de referência. Mesmo a tabela de referência atualizada já está defasada. Aí já chegou a um ano, aí se querem reajustar, não querem mais realinhar, querem fazer reajustes utilizando o INCC, que não acompanhou alguns insumos específicos da construção. PVC, cerâmica, aço, base acrílica, base epóxi, disparou. Os produtos de base cimentícia até estão buscando uma estabilização, mas base acrílica, base epóxi, aço, PVC, polivinil butílica, polipropileno, polietileno, tudo isso aí disparou. E tá igual gasolina. Igual gasolina. Aqui em casa é uma graça. A minha esposa chega do trabalho, e aí, meu amor, alguma novidade? Eu digo, não, estou esperando pelo noticiário das 8 para ver qual vai ser o aumento de amanhã. A novidade é esperar pelo Jornal Nacional para saber qual vai ser o aumento da gasolina amanhã. Então, mas nada disso foi julgado ainda. As cortes de contas não julgaram esse processo. Não tem um processo de realinhamento que foi julgado para dizer, olha, fulano de tal, você fez o realinhamento, você concedeu, você fez muito bem, está de parabéns, tinha que fazer isso mesmo, tá ok, as contas estão aprovadas. Não tem nenhum julgado ainda. Nem zero, no Brasil inteiro. A gente espera que aquilo que nós fizemos como fiscal, como consultores, com os argumentos que nós colocamos, que sejam aprovados. Mas a certeza total só quando essas contas forem julgadas. E só vai ser julgado quando se passar essa pandemia. Quando os decretos de calamidade pública caírem por total. Tá? Então, a MP aqui, 961, autoriza pagamentos antecipados em licitações dos contratos, adequa o limite de licitação, amplia o uso de regime diferenciado de contratações públicas. Tudo isso se alterou na pandemia, e aí vale para a área da saúde, mas a área da saúde tem muita coisa de engenharia. Ah, vamos lá. Tem vacina? Tem. Tudo bem, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não aplico vacina. Mas a vacina tem que ser transportada. Tem que ter transporte. Tem que ter acondicionamento. O sistema de refrigeração tem que estar dentro dos... Se for da Pfizer, então tem que estar a menos 8 graus. Quem aqui cuida dessas refrigerações? Quem aqui cuida do transporte? Bem, caiu na boca da gente de novo, né? Quem aqui cuida da estrutura do posto? Caiu na boca da gente de novo. Tudo bem, realmente a vacina não sou eu que aplico. Mas a fabricazinha que faz a agulha, as seringas, é o engenheiro que toca ela, o engenheiro que cuida dela. Tá? A parte de envasamento lá da Coronavac do Butantan é o engenheiro que
e faz aquela maquininha funcionar perfeitamente. Bem, então, em tempo de pandemia, vocês aí, colegas, tem que dar uma olhadinha nessa legislação, tá? E aí tem legislações mais corriqueiras, né? O serviços profissionais especializados, né? Artigo 13 da 866 fala que estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, pareceres, perícias, avaliações gerais, assessorias, consultorias técnicas, auditorias financeiras, fiscalização, supervisão, patrocínio e defesa de causas jurídicas, treinamento, restauração de obras e bens, tudo isso aqui é serviço técnico especializado. Então, podem ser contratados especializadamente, como serviço especializado. E aí, essa especialização, dependendo da situação, pode até caber uma dispensa de licitação. Tá? Vamos lá. Patrocínio de defesa de causas jurídicas e administrativas. Pode caber uma dispensa. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras. Aí já, antes cabia muita dispensa. As pessoas contratavam porque entendiam que a fiscalização era de estrita confiança do gestor. Agora não, agora já tem editais para contratação de licitação. Você praticamente você não escolhe mais o fiscal. Você baixa um edital, cai um engenheiro ali, o engenheiro que cair vai ser seu fiscal. Particularmente, eu acho isso um pouco injusto. Eu acho, é a opinião minha particular, tá? Sem querer entrar em polêmica, eu acho que a fiscalização devia ser de estrita confiança do gestor. Assim como você escolhe um médico de sua estrita confiança, assim como o juiz escolhe o perito de sua estrita confiança, a fiscalização também deveria ser de estrita confiança do gestor. Tá? Bom, mas a legislação nossa diz outra coisa e eu respeito o que diz a legislação. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que a lei diz, e entre o que eu acho e o que a lei diz, fica o que a lei diz e eu cumpro fielmente o que a lei diz. Eu posso achar o que eu quiser, desde que eu cumpra a lei. Tá? Bom, a empresa de prestação de serviços especializados que apresente... diz que a empresa de serviço especializado tem que apresentar no seu quadro técnico responsáveis técnicos com capacidade para executar aquele serviço. Então, em tempo de pandemia, você vai contratar uma empresa de hospital de campanha, desde que essa empresa tenha um profissional que tem um acervo técnico que lhe prove que é capaz de fazer isso, você pode contratar ela direto. Já pode até pagar adiantado, tá? Dependendo desse enquadrar nessa medida provisória aí, você pode até fazer pagamento adiantado, o que é vetado em tempos normais. E agora, eu coloquei aqui algumas questões para vocês ficarem na mente de vocês como questionamentos, como pensamentos. Né? Muito se tem falado em negociação, composição e diálogo com contratados, porque esse é o caminho a ser seguido agora por toda a administração, inclusive pelas estatais. Ou seja, muito tem se falado em negociação, composição e diálogo com os contratados. Antigamente, é como se existisse uma barreira. A fiscalização está aqui e a obra está aqui. Né? Não era para se ter contato. A fiscalização, quando se tinha contato com o empreiteiro, já era suspeito. Por que esse fiscal aqui está conversando com o empreiteiro? Pessoal, ao contrário, o fiscal tem que conversar com o empreiteiro mesmo. Ele não pode conversar escondido. Tem reuniões às claras, se possível, filmada, gravado, tudo direitinho. Né? Qual o fundamento jurídico que dá segurança e que justifica a negociação como a base para conduzir as alterações do contrato? Tá? Qual o fundamento jurídico que dá segurança e que justifica a negociação como base para conduzir as alterações dos contratos? Bom, essa aqui eu vou dar a resposta para vocês, tá? É o artigo 65 da Lei 8666. Tá? É o 65 da 8666 ou se for na nova lei, é o 120
Fugiu aqui a tela, só um minuto. Voltou. Se for na nova lei, é o 124. Na 14.133 é o 124, na 8666 é o 65. É o 65. Tá. Entre as alternativas possíveis diante dos efeitos da crise dos contratos administrativos previstos estão. Quais são as alternativas diante dos efeitos da crise? O que é que você pode fazer no contrato? Você pode alterar quantitativamente ou qualitativamente. Você pode alterar a quantidade ou pode mexer qualitativamente. Você pode fazer suspensão do contrato. Suspende a obra, vamos esperar a pandemia passar, o contrato depois continua. Isso naquelas obras você pode suspender, tem obra que não pode paralisar. Você pode fazer rescisão do contrato. Você descobre que um realinhamento você não pode pagar, nenhum consultor tem condição de continuar, e você pode pedir a suspensão, a rescisão do contrato. E aqui, novamente, qual o fundamento para cada um desses caminhos, de acordo com a Lei 8666 e a 14.133. Aí eu estou colocando, até que eu falei na resposta passada, artigo 65 na 8666 e artigo 124 na 14.133 de 2021. Como deve ser conduzida a reavaliação dos contratos de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra que foram impactados pela pandemia? Isso aqui eu vou deixar para vocês discutirem. Vamos lá. Você tem um contrato de terceirização de mão de obra, por exemplo. Você tem um órgão que você tinha lá 50 engenheiros trabalhando. De repente foi paralisado pela pandemia, esses 50 engenheiros foram para casa. Então são terceirizados. E aí, vão receber? Deixa de receber? Suspende o contrato? Pode se pagar? Não pode? Ele não é funcionário de carreira, é terceirizado. Qual a importância de considerar as alternativas trabalhistas previstas na medida provisória 927 e 936 de 2020? Essas medidas provisórias são aquelas que autorizam você ter diminuição nos honorários técnicos, no salário. Você poderia ter redução do salário. Você ia para casa ganhando 30% a menos para não ser demitido. Tá? É possível efetivar um pagamento sem efetiva prestação de serviço? Aí fica outra dúvida. Se eu sou terceirizado e estou em casa, não estou trabalhando, e vou receber, quer dizer que eu estou recebendo sem prestar o serviço. Tudo bem, é uma pandemia, mas é possível isso acontecer na situação de pandemia? E aí? Fica aquela dúvida. Como é que o órgão público como é que o órgão de fiscalização vai entender? Como é que o Ministério Público vai entender isso? Vai entender como um ato de humanidade em plena pandemia ou vai entender como não, como você está gastando dinheiro público sem poder? Então, fica um fórum de discussão para vocês. E aí, meus amigos, chegamos aos nossos agradecimentos. Agradecimento aos diletos colegas pela oportunidade e confiança e desejo a todos um fraternal abraço. Passemos agora para a resposta às perguntas dos digníssimos senhores e senhoras. Beleza. Ô, grande mestre Eduardo, temos algumas perguntas aqui do nosso público. Espera aí que a gente já vai projetar para você. Quais áreas de engenharia e arquitetura poderá fazer a fiscalização e avaliação de obras públicas? Franklin, todas. Tá? Todas as áreas de engenharia e arquitetura. Vamos lá. Se for
paisagismo, se for zoneamento urbano, obras de zoneamento urbano, então arquitetura. Tá? Se for construção de pontes, então engenharia. Se for questão agrária, tá? Implantação de áreas agrícolas, engenheiro agrônomo. Se for reflorestamento, implantação de áreas de reflorestamento, engenharia florestal. Se for construção de barragens hidrelétricas, aí você tem os engenheiros civis e os geotécnicos. Se for escavações, minas, engenheiro de minas. Tá? Então, todas as áreas de engenharia e arquitetura cabem dentro da fiscalização e da avaliação de obras públicas. Aí vai depender simplesmente da tipologia de obra e de serviço que estará sendo fiscalizado ou avaliado. Mas todas elas são cabíveis dentro da engenharia e arquitetura. O profissional a ser contratado para trás das atribuições deverá estar no processo licitatório? A priori, sim, certo? Mas depende muito do organograma da prefeitura. Existem cargos que são cargos indicativos, famosos cargos de confiança, os comissionados. Tá? Então, alguns cargos não são nomeados. Você é nomeado pelo político que está lá naquele momento. Tá? Outros, vocês passam por um processo de concurso temporário. Você faz um concurso para contratação temporária. Outro, você faz uma licitação para contratar uma empresa que fornece serviços de engenharia. Então, contrata uma empresa e você é funcionário dessa empresa que presta serviço de engenharia. A outra forma, e a mais comum, é o concurso público. Você faz o concurso e você se torna funcionário público. Também é um tipo de licitação. O concurso é um processo licitatório. Tá? Em que estágio se configura numa licitação que envolve a construção de um edifício público? Em que estágio se configura numa licitação? Desculpa, Wagner, eu não consegui entender sua pergunta. Em que estágio se configura numa licitação que envolve a construção de um edifício público? Eu acho que você quis dizer assim, que licitações ela pode ser contratação direta, pode ser convite, tomada de preço ou concorrência. Então, você tem essas 4 modalidades de contratação. Existem outras contratações, outras modalidades de contratação, que é... Bom, essas são as principais, tá? Não vou entrar muito nessa disciplina, não. Mas o que vai diferenciar essas modalidades é o valor delas. Tá? É o valor delas. Acima de 3 milhões é concorrência pública. Tá? Então, por ordem de valor, é que se define a modalidade de licitação. Eu acredito que um edifício público ele vai estar na modalidade de tomada de preço. Ele não é uma contratação direta, não chega a ser um convite, que você precisa de apenas de 3 empresas participantes, ele já entra numa tomada de preço, você publica, as empresas vão lá na hora apresentar, e tem um modelo de concorrência que as exigências são maiores, não é qualquer empresa que entra, já tem maiores exigências para se entrar na licitação. Eu acredito que tenha sido isso a sua intenção de perguntar. Se não for, você pode refazer a pergunta, que ao final eu tentarei responder da melhor maneira possível. Para ser fiscal de obra, tem que ser concursado? Não. Tem que ser nomeado. Tá? Você pode ser até contratado pela prefeitura, você pode estar no cargo temporário, certo? Você tem que ser nomeado. Não obrigatoriamente concursado. Não. Eu, por exemplo, fui fiscal de inúmeras obras, de inúmeras prefeituras, de estado, de obra federal, e nunca fui concursado de nenhuma. Eu nunca fui concursado de nenhuma. Aliás, eu prestei concurso público uma vez na minha vida, passei. Aliás, prestei 2 vezes. As 2 vezes eu passei, mas eu não assumi o cargo. Não quis assumir.
Próximo. Quais ferramentas o poder público tem contra as empresas que dão a licitação e largam obras sem conclusão? O contrato. A ferramenta maior é o contrato. E no contrato tem as cláusulas contratuais que punem essas empresas, né? Que vão desde advertências, multas pesadíssimas, vão aí de 10% a 100% do valor do contrato, a adoção de inexigibilidade para contratar com o poder público, você pode, a Procuradoria do município pode representar civil e criminalmente contra a empresa, né? Ela pode pedir bloqueio de contas, enfim, não é boa vantagem, não é vantagem nenhuma você brigar com o setor público, não. Ele é quem tem todas as ferramentas para se respaldar contra aquelas empresas que largam a obra sem conclusão. Agora, no meio dessa briga toda, adivinha quem é que está lá? No meio, assim, quem é que faz a ponte entre a empresa e o serviço público? Vai estar lá no meio. É isso mesmo. É isso mesmo, somos nós. Maravilha, mestre Eduardo. Novamente, show de bola. Essa foi a última questão que nós temos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente no chat, ver se tem mais alguma. Não, é isso aí mesmo. Só o pessoal aqui agradecendo, o pessoal aqui dando os parabéns por mais uma ótima palestra sobre um assunto difícil, polêmico, né? Que carece de bastante experiência para falar sobre o assunto, né? Mas maravilha. Então vamos lá ao etapa final aqui da nossa palestra de hoje, né? Passamos um pouquinho, mas conseguimos aí, o pessoal aqui ficou com a gente aqui até o final. Maravilha. Então vamos lá, deixa eu colocar a minha projeção aqui para a gente terminar a nossa palestra. Pessoal, como sempre aqui, para vocês que já estão acostumados a participar dos nossos eventos, se você é novo, não se esqueça aí, já deixamos os links no nosso chat, né? Entre lá, responda a nossa pesquisa e ainda você pode levar ainda os slides da palestra do engenheiro Eduardo para você, tá? Se caso você se inscreveu, é também a sua evidência de participação no evento, tá? Para você que se inscreveu pela plataforma do Simpla, né, até hoje o horário do nosso evento, você vai receber aqui no máximo até o dia 30 pelo seu e-mail cadastrado o seu certificado de participação, tá bom? Então, não se esqueça. E colabore com a gente também, né, respondendo a pesquisa, porque assim a gente está sempre fazendo a nossa melhoria contínua aqui. E se inscreva no nosso canal também, né? Assim você pode receber as notificações dos próximos eventos e poder participar e se programar com antecedência. E os nossos agradecimentos, primeiro agradecimento claro, evidente aqui para o engenheiro Eduardo Teixeira, mais uma palestra muito bacana, com conteúdo prático do mundo real, né? A gente só tem muito a agradecer aqui em nome da APAP, né? Pela contribuição dada aqui aos nossos colegas que estão participando conosco hoje, né? Agradecer, obviamente, a APAP, né, na qualidade do engenheiro Emanuel Rios, presidente da associação. Muito obrigado pela oportunidade, novamente, da gente fazer palestras aqui ao vivo, a cores e gratuito para os nossos associados e também para todos os interessados no assunto. Okay? Agradecer ao CREA São Paulo, né, obviamente, nosso apoiador institucional de todos os nossos eventos, que não podia faltar, ao produtor do evento, à Difusão GP, então, claro, evidente, não podemos deixar de agradecer você, nosso público, que ficou conosco aqui até agora. Não faria nenhum sentido esse evento sem a sua participação. Engenheiro Eduardo, suas considerações finais da nossa palestra de hoje. Só agradecer a oportunidade e o privilégio de poder estar com os colegas e desejar a todos muito sucesso, muitas realizações e muitas bênçãos. Maravilha. Pessoal, então, muitíssimo obrigado
Um ótimo descanso a todos e nos encontramos nos próximos eventos. Até lá!